Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Andréia Viana, psicóloga clínica e coordenadora do setor de conciliação e mediação do Sejusc Famílias, e Emily Oliveira, que integra a equipe do podcast, vão falar sobre o tema Guarda Compartilhada. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falandodefamilias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, meu nome é Annelise Rodrigues e hoje eu estarei aqui como mediadora da conversa. E aqui comigo estão as nossas convidadas Andréia Viana e Emily Oliveira. Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra esse convite para mim. Eu trabalho no Sejusc Família há aproximadamente 17 anos, sou formada em Direito, sou psicóloga clínica também, mas a minha grande paixão envolve a questão da parentalidade, os atravessamentos das relações conjugais, e eu espero que eu possa, de certa forma, aprender um pouco com vocês aqui hoje. Olá, eu sou a Emily Oliveira, sou estagiária de Serviço Social e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Eu espero aqui nesse momento, contribuir e compartilhar conhecimento com todos os ouvintes do podcast Falando de Famílias. E hoje nós vamos estar conversando um pouco mais sobre a guarda compartilhada, principalmente os mitos e verdades que envolvem a guarda compartilhada. E lembrando que os assuntos aqui conversados hoje não se aplicam a casos envolvendo violência ou suspeitas de violência. E nós temos aqui algumas perguntas norteadoras que vão guiar a nossa conversa. A primeira delas é: a guarda compartilhada sem acordo funciona? Bom, sobre a questão de a guarda compartilhada funcionar ou não em casos onde não há consenso. A gente sabe que a gente tem uma disposição legal determinando que, em caso de não acordo, o juiz determinará a guarda compartilhada. E a grande questão é como é que isso vai na prática funcionar se esses pais não têm um consenso sobre como realizar esse processo de reconfiguração ou de nova adequação de convivência familiar. Tem alguns questionamentos que eu sempre trago, principalmente quando a gente está em sessões de mediação, que é exatamente sobre: aqui nós vamos atribuir a responsabilidade de se adequar ao novo momento. Será os pais? Será os filhos? Porque quando a gente traz a ideia de que, bom, se esses pais não conseguem um entendimento, uma forma de comunicação que seja interessante, então talvez seja melhor que a guarda não seja compartilhada para que a gente, de certa forma, até evite qualquer tipo de embate ou de aproximação que cause mais conflitos. De certa forma, a gente está colocando sobre as crianças ou sobre os adolescentes, frutos dessa relação familiar, para que eles se adequem a uma impossibilidade ou a uma dificuldade momentânea daqueles pais ou daqueles adultos cuidadores ali naquele momento. Então fica aí um pouco essa reflexão, a quem será dado a responsabilidade de buscar caminhos de transformação para que os direitos dessas crianças e desses adolescentes, de certa forma, sejam respeitados e mantidos. Então a carga vai para quem? Fica essa minha pergunta, Quando a nossa equipe ela entra nas audiências de conciliação que envolvem ação de guarda compartilhada, nós percebemos que a dificuldade em estabelecer essa modalidade, ela diz respeito à relação parental, que chegou ao fim com a separação do casal, mas ela precisa continuar de outra forma, focando na relação parental, porque esses pais, eles vão precisar assumir responsabilidade sobre esses filhos advindos da união, e para os filhos, esses serão sempre os seus pais. E segundo a lei, 13.058, que estabelece a guarda compartilhada, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, será estabelecida, encontrando-se os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Então, a nossa equipe, ela busca contribuir através de ferramentas e orientações para diminuir os conflitos existentes, para que os pais eles possam focar no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, na guarda compartilhada, os pais eles precisam
precisam encontrar alternativas para estabelecer um acordo dentro das suas possibilidades para assumir essas responsabilidades que vão impactar não só na qualidade da vida dos filhos, como na deles também. Bom, pensando também nessa questão de como administrar essas dificuldades, né? A gente sabe que a gente precisa priorizar sempre, né, o interesse das crianças e dos adolescentes, até porque são seres em desenvolvimento, e eu acho que é o argumento mais forte que a gente tem aqui sobre isso. Eu fico pensando também em formas de acolhimento desses pais, porque uma ruptura amorosa, conjugal, de um relacionamento, traz algumas consequências psicológicas e emocionais que podem ser, assim, grandes desafios, né, para nós. Então, de repente, a gente tem que começar a pensar em desenvolvimento de políticas públicas ou de projetos que possam verdadeiramente acolher as necessidades que esses pais têm nesse processo de reconfiguração, de readaptação. A gente sabe que tem questões que envolvem as emoções, que envolvem uma reconstrução de vida, inclusive financeira, e isso é um fator que a gente não pode esquecer. Então, assim, pensando sobre isso, eu acho importante a gente deixar muito claro que a gente não está aqui excluindo a necessidade desses pais, mas que na verdade a gente quer acolher a necessidade de todos, não esquecendo que, claro, nós vamos ter que proteger as crianças e os adolescentes que estão envoltos nessas dinâmicas, né? E muitas vezes utilizam o argumento de que quando há conflitivas entre os responsáveis, isso afetaria a criança de uma forma que faria algum mal a elas. Não seria benéfico, que traria malefícios com relação ao seu bem-estar. E os embasamentos da psicologia, eles dizem que a guarda compartilhada, ela estimula o diálogo entre esses responsáveis, buscando, né, a garantia do melhor interesse dos filhos, das crianças e dos adolescentes. Porque a partir da estimulação desse diálogo, os pais conseguiriam manter uma comunicação que seria interessante no compartilhamento dos cuidados com relação a esses filhos. Ao contrário, quando há a guarda unilateral, que os cuidados dos filhos podem ficar sobrecarregados apenas para um dos responsáveis. E não há nenhuma forma de comunicação entre eles, o que pode dificultar a convivência dessa criança, desse adolescente com os dois responsáveis. E a tendência, quando há a guarda unilateral, de colocar um dos pais como guardiões da criança, é que o conflito entre eles aumente, né? Que um deles seja visto como visitante e que, enfim, existem várias conflitivas em torno disso. Pensando sobre a questão do conflito, né? Porque o conflito está sempre dentro desse argumento de que, bom, se a gente não tem uma boa comunicação, como é que nós vamos desenvolver uma educação continuada? Como é que nós vamos tomar decisões juntos? Eu acredito, sinceramente, se a gente buscar um pouquinho dos conceitos da moderna teoria do conflito, eu não vou entrar aqui nesse campo mais do direito, mas isso tem muito a ver com a percepção sobre o conceito de conflito que está no nosso imaginário. Então, assim, o que é conflito? E quando a gente escuta essa palavra, ela nos traz sensações, e muitas vezes desagradáveis. Se eu tenho uma percepção de conflito como algo ruim, que bloqueia, que traz dor, que traz sofrimento, muito provavelmente, é claro, as emoções que vão vir a partir dessa percepção de conflito vai ser angústia, mal-estar, tristeza, desconforto, ansiedade, medo. Mas se de repente a gente começa a entender o conflito como uma ponte, uma possibilidade, um caminho de tomada de decisões que levem à transformação. Se essa percepção muda, e a gente aqui pode começar a pensar sobre isso também, imediatamente as emoções começam a se transformar também. Se eu penso em alternativa de transformação, eu começo a pensar em paz, atendimento de necessidades, compreensão de desejos, validação de sentimentos recíprocos. E se eu começo a transformar essas emoções que são disparadas a partir da mudança da percepção da palavra ou do conceito de conflito, as ações também vão vir transformadoras. Nós vamos ficar mais cooperativos, nós vamos desenvolver uma escuta mais criteriosa, mais ativa e mais acolhedora em relação às necessidades do outro. Então, acho que passa muito sobre a gente começar a discutir sobre que conceito sobre conflito existe hoje no meio, principalmente no meio relacionado ao direito de família, porque ele pode ser uma ponte transformadora de toda a dinâmica daquela família. Outro ponto que eu acho interessante, e uma reflexão que também a gente costuma usar nas mediações, porque nós costumamos, como mediadores, escutar algo do tipo, mas é insuportável, Andréa, ter que lidar com essa pessoa, ou é insuportável ter que conversar ou ouvir a voz dessa pessoa. Eu escuto isso muito na clínica também. E aí eu trago mais uma reflexão sobre o conceito dessa palavra insuportável. O que é insuportável?
para o ser humano realmente? Se a gente for fazer uma reflexão mais profunda sobre o que é insuportável, talvez a gente chegue a conclusões do tipo, perder alguém, definitivamente eu tô falando. Talvez a gente comece a pensar que não seja tão insuportável, mas que seja apenas desagradável, que seja apenas desconfortável. Eu não tô dizendo que é pouco desagradável ou pouco desconfortável, porque pode ser extremamente desagradável ter que me comunicar com alguém que me remete a uma memória de dor, de sofrimento ou de decepção. Mas quando eu saio do insuportável para o desagradável e o desconfortável, eu começo a melhorar a dinâmica de relacionamento, a minha escuta fica mais, talvez, interessante, mais aberta, eu abro campos de comunicação. E a gente sabe que conflitos estão relacionados a falhas de comunicação. Então, a linguagem que a gente utiliza, até para nomear aquilo que a gente entende sobre o mundo e sobre as relações que a gente está vivendo, ela é muito importante, que ela muda completamente o caminho que aquela família ou aqueles cuidadores vão tomar para poder decidirem o que fazer diante das rupturas, né? Bom, e a guarda alternada? Por que a gente está falando sobre a guarda compartilhada e não sobre a guarda alternada? Existe uma confusão entre a guarda compartilhada e a guarda alternada, em que a guarda alternada seria uma divisão igual do tempo, principalmente, que a criança ou adolescente passa entre as duas casas. E que nessa divisão do tempo também entrariam, por exemplo, se uma criança passa 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe, que nesse período que ela está entre a casa de um ou de outro, os cuidados seriam relativos apenas àquele tempo que ela está sendo cuidada pela mãe ou pelo pai, e que não teria uma continuidade desse cuidado, um compartilhamento entre esses dois cuidadores. E quando a gente entra em audiências, geralmente quando falamos em guarda compartilhada, eles podem entender que estamos falando sobre a guarda alternada. Pode gerar algumas confusões, resistências, quando na verdade a guarda compartilhada é muito mais do que isso. Bom, segundo a legislação brasileira, a guarda compartilhada é regra, salvo em casos excepcionais. Entende-se que a guarda compartilhada é a melhor modalidade para atender de forma integral os direitos da criança e do adolescente. A guarda compartilhada, ela não significa presença física. Você pode ser o guardião independente de estar fisicamente ao lado do seu filho. Ela é a divisão das responsabilidades sobre a tomada de decisões relativa aos filhos, buscando o melhor para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Em relação à guarda alternada, hoje não existe previsão expressa na legislação em vigor acerca da viabilidade da guarda alternada. No nosso ordenamento jurídico, prevê apenas e tão somente duas espécies de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Em resumo, na guarda alternada, os responsáveis eles teriam que dividir um mês com um mês com o outro, 2 semanas com um, 2 semanas com o outro. E nesse período, apenas um responsável irá atender às necessidades essenciais da criança ou do adolescente. É importante ressaltar que a guarda significa responsabilidade. E como eu já falei, ela não significa presença física. Você pode ser o guardião independente de estar ao lado do seu filho. A justiça entende que se existem 2 responsáveis pelos filhos, eles devem dividir essa responsabilidade igualmente e a qualquer momento sobre os cuidados e decisões sobre a criança ou adolescente. A questão das diferenças entre guarda compartilhada, guarda alternada, os dispositivos legais nos remetem aí a algumas ideias de como proceder. O que a gente tem visto na prática é que diante das dificuldades, das diferenças entre as famílias, das diversas configurações familiares, da logística da própria vida, as pessoas vão tentando fazer o melhor que podem, né? Então a gente às vezes percebe que as famílias vão buscando se arranjar da forma como possa atender ou diante daquilo que eles podem ofertar. O que eu acho que a gente talvez precise olhar com um pouco mais de cuidado é para a intenção dessas decisões, né? Essas decisões sobre definir a convivência com os filhos, ela está voltada para o atendimento possível diante dos recursos, das especificidades de cada família, ou essas decisões sobre definição de convivência estão voltadas para atender a dificuldade que os pais ainda estão tendo diante da ruptura conjugal, né? Então
assim, muitas vezes eu vejo que pensar em guarda alternada bom, se nós dividirmos esse tempo e cada um ser responsável pelo seu respectivo período de convivência com seus filhos, eu não vou precisar ter contato, eu não vou precisar me comunicar com o outro, isso vai me aliviar nas minhas tensões, nas minhas angústias. Essa talvez seja a intenção que eu não acho interessante e que não protege as crianças, né? E eu tô pensando sobre isso porque muitas famílias podem se sentir às vezes culpadas de não poder oferecer a melhor logística de convivência que atenda períodos igualitários, né? Ou participações e presença de forma mais constante e frequente. Mas que a gente olhe para a intenção, porque se a intenção for simplesmente se aliviar desse desconforto, né? De estar em contato, desse desconforto de estar em contato com o outro, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais sobre isso e ajudar esses pais a pensar sobre e a desenvolver ferramentas que possam colaborar para que eles tomem decisões intencionalmente mais conscientes sobre o melhor desenvolvimento dos filhos. Gente, e deixando claro ainda, uma confusão que é muito comum que a gente vivencia aqui é a ideia de que se a guarda for compartilhada, não são devidos alimentos para os filhos, né? Não se trata disso, né? A modalidade de guarda que vai ser definida ou de convivência é uma coisa, a definição dos alimentos é outra, vem de necessidades diferentes. A gente está falando de um lado de necessidade de cuidado, de proteção, de convívio, e do outro lado a gente está falando de manutenção e de prover as necessidades de criação, as necessidades básicas, né, de uma criança. Então, assim, uma coisa não se confunde com a outra. Não é porque a guarda pode ser compartilhada que os alimentos não vão ser tratados. São coisas diferentes. E agora nós vamos nos encaminhando para a finalização do episódio. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma orientação, dica ou fala final para os nossos ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Bom, falando mais diretamente aí para os pais, os cuidadores, né? Eu quero que vocês saibam que nós temos consciência de que não é fácil. É difícil, é cheio de desafios, a reconstrução, uma readaptação ao novo ciclo de vida depois de uma separação, a definição de como que nós vamos seguir, de como vamos criar os filhos. Então, busquem ajuda. Se tá difícil, se tá muito doloroso, se tá sofrido demais, busquem ajuda, procurem profissionais, procurem pessoas que possam verdadeiramente acolher, compreender, que possam entender a necessidade dessas crianças, desses adolescentes, para que vocês possam se munir de ferramentas, para que vocês possam tomar boas decisões. Bom, eu espero que com o que foi explanado aqui, a gente consiga, né, contribuir. Se você está tendo alguma dificuldade em relação à guarda compartilhada, que a gente possa contribuir com a sua reflexão, com desmistificar também dúvidas que você tenha sobre a guarda compartilhada e que você possa, né, com outro responsável, construir uma relação saudável, que vai ser muito importante, né, para a vida do seu filho e para todos à sua volta. A gente não está pedindo que vocês sejam melhores amigos, não é isso que a justiça vai pedir ou qualquer equipe técnica, mas é importante que vocês consigam estabelecer uma comunicação assertiva para tomar decisões, né, sobre essas responsabilidades que cabem a vocês enquanto pais. E pensando em buscar profissionais de excelência e pessoas que possam verdadeiramente contribuir com vocês na reconstrução, continuem acompanhando aqui o Falando de Famílias. Aqui tem informações valorosas para que vocês possam construir uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. E onde a gente pode encontrar vocês? Nas redes sociais, nos serviços que vocês ofertam? Para entrar em contato com a nossa equipe, nós temos a rede social, é o Instagram, né, do Falando de Famílias, @Falando de Famílias, e lá tem algumas informações, tem os nossos contatos, e eu também faço um convite para todos os interessados e aqueles que têm dúvida ainda sobre guarda compartilhada, convivência, questões que envolvem a transformação familiar, em participarem do nosso grupo de parentalidade, que acontece na última terça-feira de todo mês. Então, se você tem interesse, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que nós vamos passar todas as informações. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tendo contribuído com muitas informações importantes sobre a guarda compartilhada com a gente, e tendo desmistificado algumas questões que envolvem a guarda compartilhada, enriquecendo o conteúdo do nosso podcast. Gente, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês me convidem mais vezes. Eu estou aqui à disposição de todos no Sejusc Famílias.
Eu agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar conhecimento e poder contribuir, né, com as relações familiares de pessoas que têm dúvidas sobre a guarda compartilhada e que elas podem, né, dentro das suas possibilidades e do que foi falado aqui, pensar alternativas para construir uma relação familiar saudável. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio.